Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe, que Deus entre na tua casa nessa noite, que Nossa Senhora cuide de você. Estamos na quaresma de São Miguel, que São Miguel tire a espada dele e combata a seu favor, a nosso favor, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Seja muito, muito bem-vindo. Nós estávamos aqui partilhando um pouquinho de tudo o que a gente está vivendo. Fomos num retiro e nós vimos que as pessoas já melhoraram as suas pregações, seus momentos de oração, estão colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Isso é maravilhoso, Deus é incrível. Nós estamos formando um exército para Nossa Senhora, um exército de Jesus, e nós vamos evangelizar, vamos transformar vidas através da oração, através de tudo mais, né? Hoje uma pessoa da Ilha Bela me falou que eles têm uma lista lá, né? O Euler e a Ana tem uma lista lá enorme que eles não estão dando conta do tanto de gente que pede para eles fazerem as orações, não é? E tudo isso nasceu aqui no ECM, nasceu aqui no Veredas e tudo mais. E a gente fica muito feliz porque o evangelho está acontecendo, né? A palavra de Deus está sendo levada, as pessoas estão sendo curadas, e esse é um sinal que Jesus disse que seria um sinal da presença dele, né? Olha, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os coxos vão andar, as pessoas serão curadas, os enfermos serão curados, e nós temos visto isso. Nós fizemos o retiro lá na casa de recuperação e a Val falou para nós que foi maravilhoso, que eles amaram muito, que muitos frutos, muitos tocados. Então, isso para nós que vale. É isso que edifica o nosso coração. Esse é o nosso pagamento quando vidas são transformadas. Então, você que está aqui, reafirma isso em você, o que você está aprendendo aqui, o que você está anotando, o que você está aqui entrando dentro do teu coração, do teu pensamento, na tua história. Isso daqui vai ajudar o seu ministério de cura, de libertação, de pregação, de música, de oração, de intercessor e de pai, de mãe, de irmão, não importa, tá bom? Tudo a sua fé está sendo aqui forjada para que você possa levar isso para frente e formar outras pessoas, tá bom? Então, nós estamos no segundo módulo da escola de cura e estamos, na verdade, avançando bastante. Logo, logo nós vamos concluir, né? Mais 20 tópicos e aí vamos concluir o segundo módulo da escola de cura. E hoje são 4 módulos, lembra disso, tá bom? Então, hoje nós vamos dar mais um passinho para a gente entender, né, sobre essa batalha espiritual. Hoje nós vamos falar de um assunto mais pesado. Então nós estamos mesclando assim, né? A gente coloca assuntos mais leves, assuntos mais pesados, para não ficar só pesado nem só leve, mas a ideia é formar, a ideia não é assustar ninguém, a ideia é que a gente conheça o nosso inimigo, conheça a batalha espiritual, para que a gente possa ser mais firmes ainda na nossa fé. Então aproveita, anota, pega um caderno e escreve. Se você quiser gravar no celular, coloca o celular para gravar aí. Não importa para você ouvir de novo quantas vezes você quiser. Vamos lá então. Então hoje, dentre tantos assuntos espirituais que tem, né, nós vamos entrar numa seara um pouco é, cheia de mistérios, cheias de um acha isso, o outro acha não sei o quê, mas eu vou lembrar você que nós estamos seguindo um manual de exorcista, tá bom? Então, isso que eu vou meditar com vocês hoje, não sou eu que estou dizendo, não é eu que preparei, não é eu que escrevi. Eu junto depois as minhas experiências aí da evangelização, mas na verdade nós estamos seguindo a Suma Demoníaca, que é um tratado sobre demonologia, é uma direção espiritual, e você pode também adquirir esse livro porque nós
nesses 4 módulos que nós vamos ter aqui na Escola de Cura, nós não vamos conseguir abordar nem 4, nem 10% do que tem de conteúdo nesse manual e nos outros livros que eu estou trazendo as formações. Então, se você se interessar, adquira esses livros para que você possa cada vez mais aprofundar isso, tá bom? Até vou pedir para a Sueli, se ela puder pesquisar aí, colocar o link desse livro aí na Amazon, né, em algum lugar da Suma Demoníaca, para você poder adquirir. É um livro barato, tá bom? É de um exorcista do Vaticano, né, do Padre Fortea. Ele não é vivo mais. Aí, ó, tem alguém mostrando o livro aí, muito bem. Então, assim, são estudos profundos sobre batalha espiritual. Então, você pode começar a investir um pouquinho na sua fé. Então vamos lá. Tema de hoje: é possível fazer um pacto com o demônio? É possível fazer um pacto com o demônio? Por quê que eu trouxe esse tema? Porque tem muitas pessoas que falam que isso não é possível fazer, tá bom? Existe uma corrente muito grande que diz que o demônio nem existe, tá bom? Inclusive teólogos, padres, é, tem evangelizadores que vão te dizer que o demônio não existe, tá bom? E aqui nós já vamos dar uma forte aqui. Se o demônio não existe, então Jesus é mentiroso. Por quê? Porque Jesus falou que esse mundo é do príncipe desse mundo, do adversário, do diabo, que anda por aí para destruir as almas. Ele é homicida desde o começo. Então, se Jesus não é mentiroso e o demônio existe, então é possível fazer um pacto com o demônio? É possível isso? Então nós precisamos ficar muito atentos, porque existem por aí evangelizadores e formadores que estão enganados, eles foram ensinados errados, né, e estão fora desse aprendizado. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então a grande pergunta é possível fazer um pacto com o demônio? As pessoas podem pensar que os pactos com o demônio só existem na literatura, mas estão equivocadas. Então, já começa assim esse capítulo, tá? Há pessoas que conscientemente pactuam com o demônio e lhe entregam a alma para conseguir algo nesta vida, como dinheiro, poder, sucesso, sei lá, carros, riquezas, estudos, sabedoria. Tem muita gente que faz isso, tá bom? Muita gente faz isso. A ideia de um pacto formal com o demônio aparece pela primeira vez no século V, nos escritos de São Jerônimo. Esse padre da igreja conta como um jovem recorreu a um mago para obter favores de uma bela mulher, e como aquele lhe impôs, como pagamento por seus serviços, a renúncia a Cristo. Então, São Jerônimo, no século V, no quinto século, lá no início da igreja, tá bom? Ele narra um caso de pacto com o demônio. Então, isso não é invenção de agora, da renovação carismática, da canção nova, dos padres de agora, não. Isso vem desde os primórdios da igreja, tá bom? Então ele teve que fazer uma carta, uma renúncia a Cristo por escrito. Uma segunda aparição desse tipo de pacto encontramos no século VI, na lenda de Teófilo, que aceita ser um servidor do demônio e assina um pacto formal. Essa lenda se expandiu pela Europa durante a Idade Média, que é a Idade das Trevas, que fala, né? É possível um pacto com o demônio? Certamente, uma pessoa pode assinar um papel, porém, não vai se apresentar ao demônio.
nem para entregar-lhe o papel, nem para recolhê-lo. Quando uma pessoa faz um pacto desse tipo, sempre espera que apareça alguém, mas é ele mesmo quem tem de escrever os termos. Uma vez firmado, uma vez firmado o pacto, não lhe aparece nada. Algo que pegue o papel nas mãos. Tudo isso deve ser muito desanimador. Para quem esperava que lhe sucedesse algo, ainda assim, se alguém invoca repetidas vezes o demônio, coisas podem lhe acontecer. A essa cena tão pouco teatral, tão decepcionante, para quem acreditava haver alguma aparição, deve-se avisar. Primeiro, firmar um pacto não significa obter uma vida de riquezas, honras e luxúria desenfreada. Eu conheci, quem está dizendo é o exorcista, eu conheci pessoalmente duas pessoas que fizeram esse pacto. E, francamente, seu nível de vida ficou pior. Tampouco parece que o demônio fosse especialmente generoso com eles no aspecto carnal. Isso acontece porque o demônio não é Deus e nem pode dar tudo aquilo que quer. Então, quer dizer, é possível sim fazer um pacto com o demônio, mas vai ser sempre uma enganação. O demônio vai te prometer um monte de coisas, ou alguém vai te prometer que o demônio vai fazer, mas ninguém vai garantir que o demônio vai fazer. E 99, 99, 100, 101, 102, 110, 120% das vezes ele vai enganar a pessoa e vai piorar, vai fazer uma pioria na vida da pessoa, tá bom? Alguém pode arrepender-se, segundo, alguém pode arrepender-se sempre que quiser com um simples ato de sua vontade. Arrependendo-se, o pacto se desfaz como um papel molhado. Então, aqui, quando uma pessoa faz uma consagração ao demônio, ela pode se arrepender disso? Pode se arrepender, sim. É claro que o demônio vai falar para ela e vai tentar convencer ela que ela nunca vai se arrepender e que sempre ele vai continuar na vida dela e tudo mais. Mas se a pessoa fizer uma renúncia verdadeira, fizer uma consagração a Deus, ela pode sim se libertar desse pacto, tá bom? Mesmo que depois o demônio continue fazendo ataques a ela, no tempo, ela sendo fiel a Deus, ela vai se libertar sim, tá bom? É, arrependendo-se, o pacto se desfaz como papel molhado. Sejam quais sejam os termos do contrato, inclusive mesmo se houve a inclusão de uma cláusula contra a possibilidade de arrependimento, essa não serve para nada. Então, ó, quando você encontrar alguém, tá bom? Quando você encontrar alguém que fez um pacto com o demônio, mesmo que a pessoa não te diga, mas você perceba, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de pacto que a pessoa pode fazer sem ela saber até que é pacto, tá bom? Então, assim, são consagrações, são brincadeiras, mas que para o demônio não são brincadeiras, tá? Mas quando a pessoa fizer, qual é a oração que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer oração de renúncia, então, fazer a pessoa repetir, né? Eu, Rogério Rodrigues, em nome de Jesus, eu renuncio agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelas 5 chagas de Jesus, eu renuncio agora a todo pacto, trabalho, consagração que eu fiz ao demônio. Que Jesus lave a minha vida agora com o sangue derramado na cruz. Senhor Jesus, mergulha a minha vida no cálice do teu sangue. Então você tem que fazer a pessoa repetir esse tipo de oração, tá bom? E o Senhor Deus, Senhor Jesus, vai quebrar esse pacto que ela fez na vida dela, tá bom? Então, ó,
já vou falar aqui. Então, pactos com espiritismo, com cartomante, com horóscopo, jogo do copo, brincadeiras, bruxarias, consagrações a bruxarias. Tem uma onda aí de meninas, né, que fazem consagrações para serem bruxas, para serem essas brincadeiras aí do Harry Potter, né? E a pessoa vai lá, faz uma consagração, nem sabe o que está fazendo, e depois começa a acontecer um monte de coisa na vida da pessoa. O que que você vai fazer? Você vai fazer essa oração de renúncia desse jeito que eu coloquei aqui para você, tá bom? É claro que depois a gente manda a pessoa para se confessar, rezar o terço todo dia, ter os sacramentais na vida dela, tudo que a gente já ensinou aqui, tá bom? Beleza? Então, ó, Deus que nos deu a liberdade para fazer o que quisermos, não nos deu liberdade para renunciar à liberdade. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que te deu a liberdade para você fazer tudo o que você quer, não te deu a liberdade para você renunciar à sua liberdade. Então, e o demônio ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas. Não, eu já fiz o pacto, não tem volta mais. Eu falei, eu jurei lá num altar e tal. Não importa, tá bom? Toda consagração ao demônio pode ser quebrada, em nome de Jesus. Amém? Bom, isto é válido também na eternidade, no céu ou no inferno, onde seguiremos sendo livres. Quem está no céu já não quer mais pecar, e quem está no inferno já não quer mais arrepender-se. Então, o que que acontece? Acontece que depois que a gente morrer, a gente vai fazer uma escolha fundamental na eternidade. É verdade isso? É. Quem for para o inferno vai estar no inferno a eternidade. E quem foi para o céu vai estar no céu a vida eterna. Muitos pensam que o demônio pode proporcionar o triunfo dos negócios. Olha só, isso aqui acontece muito, tá? Muitos pensam isso, que vai lá no terreiro de macumba, na umbanda, na quimbanda, vai lá não sei aonde, fazer uma consagração para que o demônio faça, ele vai fazer trabalho, corta carneiro, corta galinha, corta tudo lá e põe lá no terreiro, sei lá onde, ou né, nas lojas, nas igrejas satânicas, vai lá, derrama o sangue e acha que o demônio vai transformar você numa pessoa rica. Porém, a razão pela qual o demônio não pode conceder nem ao menos isso aos seus servos é porque o êxito no trabalho depende da combinação de muitas causas e fatores. O demônio só pode tentar, por exemplo, um chefe que escolha um empregado em vez de outro. Mas a tentação pode ser superada. Portanto, nenhuma coisa tão simples como essa é segura em um pacto com o demônio. E ele vai sempre tentar te enganar, vai sempre tentar enganar a pessoa nesse sentido, tá? O grande poder do pacto com o demônio é fazer a pessoa pensar que já está condenada. Faça o que fizer. Então aqui tem algo importante. A pessoa, ele é capaz de oferecer para a pessoa milhões, bilhões, e a pessoa acredita firmemente que vai ganhar tudo isso, tá bom? Ou ter o poder, ou ter o sucesso, ou enfim, qualquer coisa que a pessoa queira. Só que no fundo, tá bom? A grande arma dele, grande objetivo dele é falar para a pessoa, mostrar para a pessoa, convencer a pessoa de que a partir daquele pacto não tem mais volta. E ele vai mexer no desafio, ele vai desafiar a pessoa, ele vai mexer no ego, no orgulho da pessoa e vai falar para ela assim: olha, você a partir de hoje é meu e não tem mais volta. Ele vai tentar convencer a pessoa disso, mas até isso é uma mentira. A pessoa está conversando com um mentiroso, né? Então é uma grande mentira, porque Deus que te deu a liberdade
não te autoriza a você abrir mão da sua liberdade. Então, o que você vai fazer é o que você quer fazer e você pode voltar para Deus a hora que você quiser, tá bom? O demônio não tem esse poder de determinar as coisas na vida das pessoas, tá bom? Então, é difícil fazer uma pessoa que firmou um pacto com o demônio continuar sendo livre como antes. Porém, é sim. Tá vendo? É difícil, tá bom? Porque as pessoas elas saem de lá desses pactos que elas fazem, tá? Convencidas de que elas não podem mais retornar. Elas saem de lá convencidas de que elas não podem mais voltar para Deus. Ele faz uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa que aquilo que ela está fazendo é definitivo e ela assina um pacto lá. Geralmente a pessoa assina um pacto de sangue lá, dizendo que ela não pode mais voltar, tá bom? Mas isso é uma grande mentira, é uma grande enganação. E nós, como evangelizadores, como cristãos, como ministros de cura, ministros de libertação, ministros de conselho, ministro de ciência, nós vamos ter que mostrar na palavra de Deus, na Bíblia, no Espírito, na oração, de que tudo isso ela foi enganada, é uma grande mentira e que ela pode sim renunciar a tudo isso e voltar para Deus. Então, o demônio, ele vai fazer de tudo. Então, por exemplo, às vezes, o demônio ele pode, por exemplo, determinar uma enfermidade na vida da pessoa. Ele pode fazer uma infestação na casa da pessoa. E a pessoa começa a achar o quê? Não, é melhor eu deixar assim, porque se eu quiser renunciar ao demônio, ele vai começar a atormentar meus filhos, atormentar minha casa, atormentar minha família, meu trabalho. Então, quem a culpa é minha, então eu vou permanecer no pacto, eu vou ser fiel. E ele consegue enganar muitas e muitas pessoas, tá bom? Fazendo esse tipo de colocação. Então, por exemplo, é comum você ir lá fazer um trabalho, né? E antes do pai de santo lá, de quem tá lá, ele falar isso para você. Olha, você tem certeza do que você está fazendo? Porque isso não tem volta, tá? Se você voltar, se você se arrepender, então isso que você está pedindo aqui vai se multiplicar por 100 vezes na tua vida. Você quer desistir, desiste agora, porque não tem volta. E a pessoa fica com muito medo, tá bom? E ela fica com medo de voltar porque ela fica lembrando das coisas que ela prometeu, entendeu? E aí eles fazem a pessoa assinar um termo e fazer um corte e assinar com sangue, e por isso que fala pacto de sangue. E aqui, ó, então a gente vai abrir aqui um parênteses, né, para falar um pouco sobre os tipos de pacto de sangue que as pessoas têm feito, tá bom? Então, olha só, a pessoa pode fazer um pacto com o inimigo, onde ela pode ser enganada, por exemplo. Às vezes ela está lendo um livro sobre bruxaria e de repente lá tem não é uma oração ao contrário, né? Mas é uma maldição, sei lá, onde tem um pacto embutido ali, entendeu? Nessa oração, nesse mantra, sei lá o que que ela está lendo. E ela tá, no fim, ela tá fazendo um pacto inconsciente com o demônio, tá bom? E ela nem sabe. Outra coisa é as pessoas que assistem filmes de terror, filmes de maldição, filmes do demônio, e de repente tá lá o demônio fazendo lá no meio do filme, fazendo uma consagração e tá aparecendo a legenda e a pessoa vai repetindo, vai lendo aquela legenda,
E o que que ela está fazendo? Ela está fazendo aquela oração ao contrário, aquela maldição, aquela consagração, sem saber que ela está fazendo uma consagração. Entendeu? Né? Então, isso é também, são pequenas consagrações, mas isso vai acontecendo ao longo da vida. E depois começa a acontecer coisas na vida da pessoa que ela nem imagina, tá bom? Outra coisa, a brincadeira do copo, né? A brincadeira do copo. Então, tem uma oraçãozinha ali, uma oração ao contrário, né? Que a pessoa faz antes de fazer a brincadeira do copo, se comprometendo a guardar segredo, a não sei o quê, a não sei o quê. E se ela quebrar aquele segredo, ela vai receber uma maldição na vida dela, e não sei o quê. São consagrações, tá vendo? Que a pessoa vai fazendo, às vezes na brincadeira, tá bom? Então, às vezes, esses livros, né, do Harry Potter, são livros satânicos, né? Livros de bruxaria que a pessoa vai lendo sem ter consciência e conforme ela vai lendo, ela vai fazendo essas coisas aí, tá bom? Então, nós que somos líderes, nós que somos ministros de cura, ministros de libertação, nós temos que orientar, nós temos que ajudar, nós temos que. Outra coisa, né? Então, música, gente, eu amo música, tá bom? Eu sou músico, eu amo música, eu vivi muitos e muitos anos na música, eu tocava rock, eu toquei muitas vezes na noite, eu fiz muito isso. Então eu amo música, tá bom? Mas tem músicas que realmente são músicas consagradas ao demônio, né? Não são todas as letras, não são todas as músicas que nós podemos ouvir. E muitas vezes os jovens, até os adultos, né? Eles repetem essas letras dessas músicas lá cantando, porque ele gosta da melodia, enfim. Mas às vezes aquela letra é uma consagração e ele está fazendo isso, né? Então, às vezes, você anda na rua, você vê a pessoa com uma camiseta de uma banda de rock, lá escrito em inglês, e o jovem nem sabe o que está escrito lá, mas às vezes tem frases de consagração ao demônio escrito lá em inglês, né? E a pessoa nem sabe e está repetindo aquilo, repetindo, repetindo, e ela está atraindo para a vida dela consagrações satânicas, entendeu? Né? Então, é verdade isso? É verdade isso? É uma pena, né? Então, muitas vezes os roqueiros entraram nessa aí sem saber, né? É um povo que eu gosto muito deles, eu tenho muitos amigos roqueiros, né? Então, assim, são maravilhosos, são gente do bem, mas muitas vezes você olha a vida dessas pessoas, né? E a vida tá toda na droga, na bebida, não consegue construir um casamento, não consegue construir uma família, não consegue se estabilizar no emprego, não consegue voltar para Deus, tá sempre triste, tá sempre isolado, não consegue se relacionar e a pessoa não entende por quê, né? Só que ela, a vida inteira dela, foi se consagrando aí ao demônio, a coisas erradas, e ela sem saber, foi enganada. Então, o demônio, ele tem muitas artimanhas, muitas artimanhas. Então, hoje tem filmes, né? Então, muitos filmes da Disney têm muitas mensagens de consagração ao demônio, né? Muitos outros estúdios têm, não é? Então, o que que acontece? Nós, como evangelizadores, precisamos filtrar isso, né? Eu escrevi um livro, né, uma vez, junto com o padre Jean Pietro Carraro, da Missão Belém, nós escrevemos um livro sobre mensagens subliminares. Então, você não tem ideia de tanto de coisa de consagração demoníaca que está embutido em tantos e tantos desenhos, filmes, música e tantos programas de TV e tantas coisas que a gente não entende como que aquilo consegue conquistar tantas crianças e os adolescentes, mas muitas vezes tem muitas mensagens subliminares
E tudo isso para quê? Para roubar as almas, roubar as vidas, consagrar as pessoas, afastar as pessoas de Deus. Então, do mesmo jeito que nós evangelizadores fazemos retiro, grupo de oração, Quaresma de São Miguel, 4 horas da manhã, vamos fazer vigília, vamos fazer retiro, vamos fazer tudo para salvar e levar as pessoas para Deus. O inferno faz a mesma coisa ao contrário. Ele cria um monte de artimanhas e um monte de coisa para arrancar as pessoas do céu, entendeu? E nós precisamos ficar muito atentos nisso. Nós precisamos. Será que isso aí é de Deus? Será que isso que eu estou vendo é de Deus? Será que qual que é a origem disso? Qual que é a mensagem disso? Será que é de Deus? Será que isso me faz bem? Será que isso, não é? Então, o que acontece? Tem pessoas que elas estão tão impregnadas dessas coisas, tá? E eu não estou falando agora dos roqueiros nem nada, mas tem pessoas, eu não estou falando das pessoas, e eu estou falando das situações, né? Então tem pessoas que elas foram tão bem catequizadas, tão bem, que elas estão inertes, elas não conseguem mais, a cabeça delas não conseguem mais perceber o buraco que elas entraram. E a nossa missão de evangelizador é isso, não é? Nós não podemos ser como é que fala? Os exagerados, os lunáticos que saem na rua impondo a mão na cabeça das pessoas, não é isso, não é? Mas aqueles que nós tivermos acesso, aqueles que nós chamarmos para o nosso retiro, aqueles que estiverem abertos, nós temos que orientar, nós temos que dar um salto na qualidade de vida. Então a resposta é: o demônio, ele pode fazer um pacto com as pessoas podem fazer um pacto com o demônio? Pode. A resposta é: isso pode ser quebrado? Pode e deve ser quebrado. Nós podemos arrancar as pessoas das garras de Satanás? A resposta é sim. Uma pessoa que entrou lá na Umbanda, sei lá, até muitas. Olha como o inimigo é esperto, né? Então tem o espiritismo, eles falam assim, não, mas aqui não é espiritismo, é o kardecismo, aqui é só mesa branca, é uma coisa muito simples, isso aqui não faz mal, lá a gente até reza o Pai Nosso, eles acreditam em Jesus também, né? Então ali, gente, né? Então eu vou aqui ser muito firme nisso, tá bom? Os espíritos, tá bom? Você viu na Bíblia, na palavra de Deus está escrito que eles não estão autorizados a voltar. Uma pessoa que morre, ela não está autorizada a voltar. É proibido, não existe isso, tá bom? Então, se as pessoas não podem voltar, quem é que lá no Espiritismo as pessoas estão encontrando lá dizendo que é o pai dele, que é a mãe dele, que é a avó dele, o vô dele? São demônios, tá bom? A pessoa está indo lá ter conversa com demônios. Não é a pessoa amada. Ai, mas você não tem ideia, eu fui lá e ele falou tudo que a minha avó sabia. O demônio sabe isso. Falou tudo, falou até com a voz do meu vô, ele consegue fazer isso também. Entendeu? Então, não se engane. É claro que nós vamos. A hora que eu encontro com um espírita, eu vou falar assim: não, se é que você não foi na escola de cura, o Rogério falou que é tudo demônio. Não é isso. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, tá bom? Porque nós temos que amar essas pessoas, temos que evangelizá-las, mostrar o caminho certo com o maior carinho do mundo. E se não for a hora da pessoa, você silencia. Nós não somos os fanáticos que saem aí pela rua gritando, tentando converter as pessoas no grito. Não. Nós somos sábios, nós pedimos sabedoria do Espírito Santo para ele nos conduzir e que a gente possa orientar, que a gente possa amar essas pessoas,
que eles se sintam tão amados que eles queiram viver aquilo que nós estamos vivendo, tá bom? Porque é verdade que tem cristãos que a gente olha para ele e fala: olha, se eu não fosse cristão, olhando para essa pessoa, eu não gostaria de ser cristão, não. Porque ô pessoa azeda amarga, Ave Maria, né? E o cristão não tem nada a ver com isso. Então a pessoa ainda não entendeu qual que é o caminho, só fica acusando e tudo mais. Então essa é uma outra parte de nós cristãos. Olha, assiste The Chosen. Assiste a série The Chosen e você vai ver como que Jesus amava as pessoas. Jesus não acusava ninguém. Jesus ele acolhia, ele amava e a pessoa se sentia tão amada que ela queria segui-lo. E nós somos discípulos de Jesus e é isso que nós temos que fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que desça sobre nós, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.